Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E como você está diante dele? Como está a tua vida diante dele? A tua consciência diante dele? Muitos púlpitos têm homens covardes, homens que estão apenas loucos pelo poder e pela política, defendendo o poder corrupto, defendendo ilegalidade. Hoje todo mundo gosta de profeta, mas sabe como é que vocês gostam de profeta? A tua vida vai mudar. Em 2027 vai melhorar. Mas fulano tem muito dinheiro. E quem foi que te disse que dinheiro deixa tu dormir tranquilo? O tanto de gente que tinha aviãozinho e na Covid morreu. Que se eu morrer agora à noite, eu vou para o céu. Eu não tenho traição contigo, eu não tenho mentira contigo. Eita, irmão. Porque tu pode amanhecer duro que nem uma pedra do lado dela. Porém, está aí o estado psicológico de Herodes Antipas. Pessoas que não possuem uma viva esperança em Deus. E essas pessoas que não possuem uma viva esperança em Deus, como é que elas vivem, pastor Aziel? Na prática do pecado, na injustiça, na violência. E elas carregam em suas consciências um peso. Não pensem vocês, escute bem, não pensem vocês que estão aqui, que um criminoso, ainda que ele tenha a consciência cauterizada, um bandido, um pistoleiro, um assassino, ele não viva assombrado 24 horas. Primeiro, o peso do mal que ele carrega na consciência. Segundo, o estado psicológico de que a qualquer momento ele também pode morrer. Porque quem mata está trazendo a espada para a sua vida. Então qualquer pessoa que vive na prática da injustiça, do pecado, da miséria, da desgraça, ele vive assombrado 24 horas, como nós colocamos aí. Ele deita, ele anda, ele caminha, ele se levanta, mas o peso marca a vida dele. Marco Aurélio dizia que não há coisa mais pesada do que um homem sair livre do tribunal, mas preso na sua própria consciência. Então, uma pessoa escrava de si é pior do que aquela que está dentro de uma prisão. E há pessoas que estão dentro de prisões da sua consciência, do seu marasmo, da sua vida fora dos padrões de Deus. E isso gera conflito, isso gera insegurança, isso gera medo. E eu quero dizer uma coisa para vocês: não há posição social, não há posição de elite, não há posição educacional que arranque da consciência de um malfeitor o peso que ele cometeu. Isso está na própria palavra de Deus. De maneira que nós podemos dizer, poder político, poder social, poder intelectual, poder da fama, não arranca o peso de uma consciência criminosa, injusta, traiçoeira, mentirosa. Vocês acham que um governo, ou um ministro, ou um presidente, ele está em paz consigo mesmo quando sabe que desvia dinheiro ou verbas que deveriam ser aplicadas na saúde, na educação, e constrói seu próprio patrimônio? Ele sabe que um dia há de enfrentar um tribunal, porque a Bíblia diz que todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. Mas os ímpios irão comparecer no grande juízo final. Por isso que o próprio profeta Daniel, no capítulo 2, verso 12, verso 2, ele diz que uns irão ressurgir para a vida eterna e outros para nojo e vergonha eterna. Apocalipse capítulo 20 mostra o destino final de todo criminoso, de todo bandido, de todo ladrão que não se arrepender, de todos que praticam mal e vivem uma vida quieta, como se nada tivesse acontecendo. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é categórica em Atos 17, quando Paulo diz que Deus reservou um dia em que ele há de julgar a todos. E no capítulo 20,
O próprio Deus, através da sua palavra, ele destaca no grande juízo final, o trono branco, o Senhor Deus há de julgar ímpios, pecadores, mentirosos, homens cruéis que não se arrependeram dos seus pecados. Porém, antes de chegar ao grande juízo final, já nesse momento uma pessoa pode estar carregando um peso na sua consciência. E eu quero mostrar para vocês, coloca lá o texto bíblico. Aqui nós temos um homem chamado Herodes Antipas, que era filho de Herodes o Grande. Herodes o Grande era cruel. Quando você lê Mateus 2, ele foi quem mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. E esse aqui pega o mesmo exemplo do pai. Veja que o texto começa com "e o tetrarca". Por que essa palavra, pastor Osiel? Primeiramente, queridos irmãos, é muito interessante a igreja atentar para uma coisa. Quando você olha para esse texto bíblico que está pontuado aí, essa palavra tetrarca, ela é grega, fala de 4. Arque é a palavra domínio, é a palavra poder, é a palavra autoridade. Digam comigo, poder, bem forte, só quem tem boca, poder, autoridade, domínio. Era alguém que dominava sobre 3 ou 4 reinos ou espaço. Mas posteriormente, pelo domínio romano, era alguém que estava sob o poder ou controle do domínio romano. Por que Lucas começa usando essa expressão? Primeiro, para dizer que Herodes estava dominado pelo poder romano, e à luz de Daniel 2:37 em diante, quem estava agora mandando era o poder gentílico. E aqui Herodes está dominado pelo poder gentílico, pelo poder de Roma. Queridos, isso aqui é tão importante, porque Lucas está mostrando a soberania de Deus na história, a partir do livro de Daniel. Isso aqui é muito importante porque teologicamente está mostrando que esse Herodes, ele tinha um poder limitado, quem mandava em tudo era Roma. Mas há outra coisa importante, esse homem que tinha poder, esse homem que mandava e desmandava, esse homem que matava, se você ler Mateus capítulo 14, é ele que ordena a morte de João Batista. E para vocês analisarem, esse homem parece que ele estava tranquilo, para manter sua luxúria, para manter seus prazeres, para manter a sua vida de luxo e de devassidão. Ele calou a voz de um profeta, ele calou a voz de um homem de Deus, João Batista, ele calou a voz de alguém que lhe acusava, porque esse homem, ele tinha uma vida pecaminosa, dominada pelo adultério, dominada pelo crime. Porém, a Bíblia, ela mostra que apesar do poder, esse homem que tinha poder, esse homem que tinha glória, ele vai ser dominado por um peso de consciência muito grande. Porque Deus não deixa impune, até mesmo na mente, aqueles que abusam do poder, aqueles que praticam mal contra pessoas limpas, pessoas puras, pessoas inocentes. Nós sabemos de 1 Reis capítulo 22, do caso de Acabe e Jezabel. Para manter o seu poder por causa de uma chácara, manda matar um homem que preservava a herança do pai. Nabote, na sua pureza, na sua simplicidade, por causa de uma mulher que não valia nada, e por causa de um rei dominado por ela e pelo pecado, manda matar, monta um processo falso e domina tudo. Vocês pensam que é fácil viver nesse mundo? Quem tem poder, irmãos, escute o que eu vou dizer aqui esta noite. Quem tem poder, quem tem caneta, pode montar qualquer esquema para condenar o mais justo desta terra. Nós devemos orar a Deus e buscar a Deus todos os dias. Estamos cercados de homens maléficos, estamos cercados de homens cruéis, estamos cercados de homens ímpios, que pelo poder, pela ganância, eles fazem de tudo. Se vocês pegarem a história,
Existem países que montam falsos dossiês para destruir alguém ou tirá-lo do poder. Eles montam um esquema de mentiras que parecem verdades para condenar o justo, para matar o justo, para destruir o justo. Isso não acontece só com os que estão no poder. A internet também. Ela é uma ferramenta que pode levantar, mas em segundos ela pode matar, destruir a vida de alguém, destruir a família de alguém. E existem pessoas tão maléficas, tão diabólicas, tão satânicas, como diz Tiago capítulo 3, a sabedoria deles é diabólica, é carnal, é terrenal, é animalesca. São homens ímpios, homens cruéis, homens que não têm temor de Deus. E eles estão prontos, irmãos, para fazerem tudo que não presta, para fazer tudo. Qual mal tinha o profeta João Batista? Homem de vida pura, homem de vida limpa, homem de vida santa. E tem irmão que canta: ninguém toca nos meus ungidos, mas mataram o João Batista. Ninguém toca nos meus ungidos, mas mataram Tiago no capítulo 12. Agora deixe uma coisa: mataram João Batista, mas não calaram a boca dele enquanto estava vivo para dizer a verdade. Eita, glória a Deus! Eu vou dizer uma coisa aqui esta noite: muitos púlpitos têm homens covardes, homens que estão apenas loucos pelo poder e pela política, defendendo o poder corrupto, defendendo ilegalidade, defendendo corrupção, defendendo o comunismo, coisas que não prestam. Mas um homem de Deus levanta a voz e prega a verdade. Oh, glória a Deus! Quem glorifica a Deus? Nós respeitamos todas as autoridades. Eu respeito todas as autoridades, mas a minha Bíblia diz em Atos 4:20, 5:20, depois você pode ler, nós temos que obedecer mais a Deus do que aos homens. Nós temos que respeitar as autoridades, mas no momento em que o poder da autoridade confronta a Bíblia, confronta a palavra, confronta as escrituras, nós não podemos nos calar. Foram essas as palavras de Pedro e João: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Agora vocês que estão sentadinhos aí nesses bancos, que vêm para o culto quinta-feira, domingo, ou uma festa de mulheres, festa de jovens, isso é bom, mas eu quero dizer uma coisa: está na hora da igreja se encher mais de Deus, porque vem chumbo grosso de lá, mas quem está revestido de poder e de autoridade vai enfrentar tudo sem temer a Satanás. Levante a tua mão, levante a tua mão e diga: me enche de poder, Senhor, me enche de autoridade. Efésios 6:3. E depois, revestivos de poder, para que vocês possam estar firmes e possam resistir o quê? Ao diabo. Não pense o irmão que está com brincadeirinha de jogo, de televisão, de fuxiquim, de historinha, que vai enfrentar o capeta. Só vai enfrentar ele com autoridade quem vive de joelho no chão para estar de pé diante dessa sociedade podre. Olha, irmãos, escutem, João Batista era um homem de Deus, mas pegaram João Batista. O que fizeram com João Batista? Mataram João Batista. Olhem para cá, era ungido do Senhor. Pegaram Paulo, e o que acontece em 2 Timóteo capítulo 4? Fizeram o que com Paulo? Decapitaram a Paulo. Pegaram Tiago no capítulo 12 de Atos, e o que fizeram com Tiago? Decapitaram. Hebreus 11 diz que muitos foram cerrados ao meio. Mas há uma coisa: esses homens podres carnais, que para manter a luxúria e o pecado e a vida devassa, promíscua, apoia tudo que não presta, em cabarés, motéis, gastando dinheiro público no pecado, na orgia, na miséria. Enquanto isso o justo padece. Mas a Bíblia diz que Deus não é injusto para se esquecer dos que são fiéis. Oh, glória a Deus. Matou João Batista, porque João Batista dizia: essa mulher que tu tem não é tua.
Matou João Batista porque a língua de João Batista era de profeta. Hoje todo mundo gosta de profeta, mas sabe como é que vocês gostam de profeta? A tua vida vai mudar. Em 2027 vai melhorar. Olha a chave do carro, do apartamento. Tu gosta desse profeta, mas na hora que o profeta é usado por Deus para te corrigir, tu não gosta. Que manda tu criar vergonha, tu não gosta. Que manda você deixar raparigagem, tu não gosta. Que manda tu deixar a vida de pecado, tu não gosta. Por que que calaram João Batista? Se era um homem de Deus, se era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. É porque ele atacava essa autoridade injusta, mentirosa. Mataram Dr. Kels, calaram, e ele foi dormir. Mas quando ele dormia, o Senhor transformou as lembranças de Herodes em fantasmas de terrores. Esse homem acordava de noite com fantasmas, porque ele matou João, mandou decapitar, a mulher pegou a cabeça de João e enterraram o corpo de João sem a cabeça. Mas esse homem começou a ter terrores, esse homem começou a ter fantasmas de noite. Toda pessoa homicida, cruel e mentirosa, ela se dopa de remédio ou de droga para poder tirar os seus temores, as suas desgraças. E tem uma coisa, olhe para cá. O poder não tira a tua desgraça, o dinheiro não tira a tua injustiça, não há dinheiro que limpe a tua consciência pecaminosa, não há poder que limpe a tua consciência diabólica. Esse homem era governador, esse homem era cheio de poder, mas esse homem, a consciência dele estava aprisionada. Aí mataram João, diga comigo, mataram João. Diga bem forte, mataram João. Mas de repente a Bíblia diz, e quando Jesus soube que João estava preso, a Bíblia diz em Mateus 4, verso 16, e apareceu aos que estavam assentados na região das trevas a luz, e os que estavam na região da sombra da morte, a luz raiou, e apareceu Jesus pregando a mesma coisa de João: arrependei-vos e crede no Evangelho. Eita glória! Oh irmãos, tem dia que a minha vontade é de andar por essas ruas aí, dizendo a verdade, como Jonas correu no meio da rua. Porque nós estamos precisando de profetas assim. Nós estamos precisando de pregadores assim. Aí apareceu João Batista. Agora olha para cá. Só que o ministério de João Batista, João 10, 41 não tinha milagre. O ministério de João Batista era só da palavra. O ministério de João Batista era só do caráter. Aí agora aparece Jesus expulsando o demônio, expulsando o cão, ressuscitando mortos, abrindo a vista de cego, fazendo o paralítico andar, fazendo o surdo ouvir, mudo falar, demônio à distância gritava: o que temos nós contigo, filho do Deus vivo? Eita glória! E o pau quebrou. Aí escute bem, tem uma coisinha que vai piorar a vida do governador. Diga comigo, a vida do governador. Porque quem está na mentira, quem está no engano, quem está na trapaça, a consciência está ardendo. Não pense que não está, irmão, está. Esse governador, olha, ele estava tranquilo, bota lá, vamos lá. Só que há uma coisa, ele estava com a consciência dele aprisionada. Mas de repente, isso aqui ó, ouvia, diga comigo, ouvia. Irmãos, agora imagine, se o João Batista era pesado. Ele era pesado em palavra, ele era pesado na linguagem. Vocês sabem de Mateus 3, João Batista não era pregadorzinho Nutella. João Batista não era pregador de passar a mão na cabeça de ninguém. Se João Batista fosse pastor aqui no Tirirical, talvez não tinha metade desses crentes aqui hoje. Porque no culto ele dizia: raça de víboras, cobra véia, não é assim? E ele ainda dizia assim: aqui eu não quero crente de aparência, porque o machado está bem no troncozinho da raiz.
Se não tiver vida limpa, não fica aqui dentro. Mas aí calaram o profeta João Batista, mataram o profeta por causa de uma mulher sem vergonha, de uma mulher velha da vida. Calaram o profeta, mas João nunca deixou de falar a verdade. Mas aí calou o profeta. Vocês se lembram que quando mataram Lutero, quando estavam matando John Hus, ele disse: daqui a 100 anos, vocês me calam agora, mas Deus vai levantar outra voz. Aí levantou Lutero, e Lutero se levantou contra toda a idolatria que a igreja católica estava pregando. Ei, mas é negócio sério. É negócio sério. Acaba de se levantar contra o poder das trevas. Hoje tem irmão, qualquer coisinha: irmão, não é bom tu falar isso não, tu morre já já. Tu morre já já. E aí o que é que tem? Aí quando tu vai para lá amanhã, Lutero, ele disse: se lá tiver 200 milhões de demônios, eu vou. Porque Deus é o meu castelo forte. E a Bíblia diz no Salmo 46: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quem tem Deus na vida, irmão, encara o pecado e a desgraça sem medo. Calaram João Batista, mataram João Batista. Aí aparece Jesus. Só que Jesus, irmão, lá vem quebrando tudo. E aí a história na praça, na rua, na feira, no comércio, no mercado era: olha aqui, vocês já viram Jesus? Vocês já viram? Vocês já viram? Vocês conhecem? E aí chegou até ao palácio desse bandido. Se vocês observarem, lá ouvia, não era uma coisa, ele ouvia hoje, amanhã não. Ele ouvia direto. Aí ele disse: não, que negócio é esse? Olha a consciência desse Herodes, olha para cá. Mas quem é ele? Porque João Batista, eu mandei matar. Eu tenho um recado de Deus aqui para essa igreja e para o povo de Deus no Brasil. Pode criar lei para matar crente, pode proibir crente pregar na praça, mas Deus nunca vai deixar a terra sem um profeta. Eita glória! Deus nunca vai deixar. Eu vi um velhinho de 80 anos lá em Londres. Aí eu olhando, ele pregando com uma caixinha de som aqui no meio da rua, e os camaradas passavam, xingavam ele. Pessoas passavam, se beijavam na frente dele. E aí, aquele velhinho pregando, e eu conversei com a senhora, e ele tem essa coragem toda. Ela disse: eu não conto as vezes que a polícia já tirou ele daqui e já prendeu ele, mas ele volta para o lugarzinho dele para pregar o evangelho de Deus. Nunca Deus vai ficar sem profeta na terra, nunca, nunca. E sabe o que eu digo para Deus? Eu quero ser um desses. Eu quero ser um desses. Eu quero ser um desses. Vira para o teu irmão e pergunta: tu quer ser um desses? Você quer ser uma dessas, irmã? Tu quer ser uma dessas mulheres? Eita glória! Oh, glória a Deus! Mas olhe para cá. Agora imagine o Herodes no palácio dele dizendo: que negócio é esse? Eu calei um homem que era mais respeitado, que era João Batista. E agora? Quem é esse? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmão, como isso aqui é muito interessante. O povo passou a ter uma interpretação de Cristo. Coloca lá o 7. Olha aí, o povo passou. Essa expressão dúvida, ela não é a tradução correta. Essa expressão no grego é: ele estava sem saída. Coloque na Almeida atualizada, só para vocês terem uma ideia. E olha aqui, ó. E ele ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida. Tem uma tradução que diz: ele estava perplexo. Não é isso? Está aí ou não está? Ele estava perplexo. Aí vocês pensam, porque tem irmão que diz: mas fulano tem muito dinheiro. E quem foi que te disse que dinheiro deixa tu dormir tranquilo?
O tanto de gente que tinha aviãozinho e na Covid morreu. O tanto de gente. Tu pensa que esse dinheirinho aí que tu tem é segurança tua? Tu pensa que 10, 15 advogados é quem te protege? O nosso Deus é Deus, meus irmãos. Agora vocês sabem qual é o problema da igreja? É que a igreja não está mais orando. A igreja, quando tem problema hoje, não está mais orando. Na hora que tem um problema, vamos chamar o doutor fulano de tal para resolver o nosso problema. Advogado é correto. E a justiça, a Bíblia diz que tem que levar as coisas corretas para os tribunais resolverem. Mas há problemas que só uma igreja que ora pode resolver. Eita glória. A Bíblia diz que Pedro estava preso e a igreja se colocou em oração. Tem problema pesado, irmão, que o teu marido não vai resolver com o dinheiro que ele tem. Essa causa que você está enfrentando não vai ser resolvida com advogado. Mas se você dobrar os joelhos a Deus, Jeremias 33:3, clama a mim, respondeste-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Quem acredita no poder de Deus? Herodesão estava bonito, mas a consciência dele. Aí apareceu Jesus Cristo. Jesus Cristo vai piorar a vida de Herodes. Quando ele começou a pregar, irmão, escute aqui, não tem uma pessoa nessa terra, tu pode ter cometido pecado há 20 anos, mas tua consciência dizia, talvez tua esposa não sabe, o pastor não sabe, mas na hora que tu vai banhar, tu diz assim, meu Deus, se eu morrer bem aqui, eu não vou para o céu, porque eu tenho um adultério escondido. Tu sai da tua casa e não sabe se vai voltar, porque tu não sabe se vai ter uma bala perdida, você não sabe se alguém vai bater em ti. E aí tu toda hora a tua consciência velha está dizendo, tu não vale nada. Confessa, mas tu não queres confessar. Assim era o Herodes. E olhe para cá, poder não tira pecado, poder não resolve problema, dinheiro não resolve problema, quando é o pecado que está oculto na consciência. Pecado na consciência, olha para cá, Deus não deixa você em paz. E eu tenho um recado de Deus essa noite. Não brinque, confesse teu pecado. Coloca aí Gênesis 4, deixa eu ver se é o 8. Gênesis 4, coloca aí, filho. Vamos lá. Olha aí. Aqui você tem o primeiro homicídio na Bíblia, não tem? Mas olha o verso 13, depois você vai ler. Ele mata o irmão e pensa que vai ficar tranquilo. Coloca do 12. Não, vamos colocar do 9, só para os irmãos observarem aqui. Depois você vai ler em casa. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu o tutor de meu irmão? Olha o que Deus diz. E disse Deus, eita irmão. Tem pessoas que cometeram crimes, até hoje a justiça dos homens não sabem. Até hoje a família sofre com um crime bárbaro que não teve solução. Mas Deus está dizendo esta noite, essa pessoa não está em paz. O sangue do teu irmão clama. E Deus vai fazer vingança de todos os atos injustos que o homem fez e faz na terra. Isso aqui é tão sério, não pense vocês. Tem irmão que diz assim, a fulana pecou, o fulano pecou, mas está tranquilo, está nada, está se fazendo. Mateus 27, 3, 5, coloca aqui na tela. Coloca do 3. Olha aqui, Mateus 27. Rápido, meu filho. Coloque aí na tela. Então Judas, o que fez o quê? Traiu. Vocês já observaram, olha para mim aqui. Tem crente que ele apronta na igreja, se levanta contra a igreja, fala mal de pastor, mas depois ele vem, me perdoa. Vocês sabem por que ele está pedindo perdão? Consciência ardendo.
Porque quando eu estou bem, eu não preciso pedir perdão para ninguém. Judas, ninguém falou com ele, mas a consciência falou. Eu traí. Olha aí, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes. E ele diz: traí um sangue inocente. A primeira coisa que você vê aqui é que o ouvir, vamos lá para o texto agora, o ouvir deixou Herodes inquieto. O ouvir deixou Herodes perplexo. Ele disse: mais um que eu vou ter que matar, que eu vou ter que usar do meu poder corrupto, que eu vou ter que calar a voz. Mais um. Mas a consciência estava ardendo. Se não estivesse ardendo, ele não teria entrado num clima psicológico de perplexidade. Isso aqui gerou uma crise interior nele. Mas não para por aí. Ele ouviu falar de Jesus. Agora coloca o verso 8. Olha aqui. Agora, a multidão começa a piorar para Herodes. Porque ela pega o profeta mais acusador do Velho Testamento. Ela pega o profeta mais pesado do Velho Testamento, que fazia descer fogo do céu, que 50 soldados foram prender, e ele disse: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e mate tudinho. No 18 ele disse para Acabe, que ele disse assim: a tua casa e a casa de teu pai não vale nada. E quando Jesus começou a pregar, aí o pessoal diz: ele pode ser o Elias. Porque Elias foi um dos profetas que foi para o céu sem morrer. Então eles acreditavam que antes de Jesus vir, Elias viria para ser transformado. E Elias era um profeta pesado. Quando você lê Malaquias, me parece 4:5, a Bíblia diz: e ele virá no espírito de Elias. Elias era um profeta que não tinha medo de nada. Elias era um profeta que acusava a casa de Jezabel. Elias era um profeta que não deixava o Acabe tranquilo. Aí o pessoal espalhou na rua: o Elias está aí. Aí o Herodes diz: quem? O Elias. Aí outros pioraram: não é o Elias, é João Batista que ressuscitou. Irmão, toda pessoa que vive com a consciência dominada pelo crime, ele tem seus fantasmas. Eu já conversei com pessoas que dizem para mim: pastor Oziel, eu vejo caveira, eu vejo morte, eu vejo abismo. Eu escuto gemidos, é o inferno chamando ele. E aqui, o rei, quando soube do comentário popular do povo, era o povo falando. Isso aqui, irmão, era Deus agindo, ainda que não fosse a interpretação correta, mas era Deus sacudindo para o bicho velho não dormir na cama. A Bíblia diz no Salmo 3, deitei, dormi, acordei, porque o Senhor... Quem está aqui esta noite que dorme tranquilo na cama, que pode deitar mais a mulherzinha? Quem tem essa paz? Pronto, deita mais ela e diz: minha filha, tu pode ficar tranquilo, que se eu morrer agora à noite, eu vou para o céu. Eu não tenho traição contigo, eu não tenho mentira contigo. Eita, irmão, porque tu pode amanhecer duro que nem uma pedra do lado dela. E se tu tiver com pecado oculto? E se tu tiveres com a vida maculada? Olha aí, me deito e pego no sono e acordo, porque o Senhor é quem me sustenta. Então a segunda coisa, esse homem tem uma consciência culpada. Essas lembranças que ele tinha transformaram-se em fantasmas.
pesadelos. Porque, irmão, a Bíblia diz em Hebreus 4:12 que todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Nada está oculto, nada está oculto. O homem pode não ver, a sociedade pode não ver, mas o Deus que está nos céus, Ele é Deus justo, Ele vinga. Diga comigo isso: Deus vinga. Deus é Deus de vingança, igreja. Ah, pastor Zé, que história é essa? Ele não é Deus de amor, é Deus de amor, é Deus de justiça, mas é Deus de... Coloca aí na tela, Romanos 12:19, para tu não conversar besteira, não dizer que eu estou pregando um Deus vingativo. Ele vinga quem não se arrepende. Olha aí, Romanos 12:19, não vos vingueis a vós, pronto, mas o que? Mas dá lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. Quem é que diz? Então, se o irmão ou a pessoa matou teu pai, tua mãe, ou alguém da tua família, e você está contratando alguém, não, deixe com Deus. Na hora certa, Ele vai retribuir, rapaz. Se não se arrepender, Ele vai retribuir. A vingança pertence a Deus. Mas vamos lá. Herodes, ele vai morrer em um clima psicológico que ele não vai ter a liberdade, porque ele não se arrependeu, ele só teve remorso. Herodes vai morrer com a sua consciência cauterizada, amedrontada com os seus fantasmas. Por quê, pastor Ziel? Porque ele não se arrependeu. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: se Herodes tivesse se arrependido, eu pergunto, Jesus perdoaria ele ou não? Sim ou não? O ladrão na cruz que cometeu crime, Jesus perdoou? Jesus perdoou Zaqueu? Jesus perdoou Mateus? E por que ele não poderia perdoar esse bandido? Porque esse bandido, ele não se arrependeu dos crimes que cometeu. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Coloca o verso 9, olha aqui. Herodes, porém, disse... Olha a história desse homem, irmão. Eu mandei o quê? Ele estava dizendo: eu é quem tem poder, tenho poder para tirar a vida de quem eu quiser. Eu mandei decapitar a João. Isso aqui é uma colocação dele de ousadia, de saliência, de atrevimento. E esse que apareceu aí, que eu tenho escutado essas coisas, quem é ele? E a Bíblia diz: se esforçava para vê-lo. Mas deixa eu dizer uma coisa, finalizando: nunca se esforce para ver Jesus. Jesus não se dá pela pesquisa humana. Jesus não se apresenta pelo esforço da mente. Jesus se revela pela palavra. Se revela para quem se quebranta. Se revela para quem escuta o Evangelho e se rende ao Evangelho. Qualquer pessoa na internet pode fazer curso de teologia grega, hebraica, aramaico e ser um ateu negativo e desfazer da Bíblia, porque Jesus não pode ser procurado pela mente humana. Jesus se revela a quem se quebranta a Ele. Jesus se revela a quem crê nele como Filho de Deus. Oh, aleluia. Está lá em João 1:10, 11, 12, veio para o que era seu, e os seus, mas a tantos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Quando você lê Mateus 16:16, Pedro disse assim: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Um dia desse eu ia saindo aqui da igreja, e um irmão ali com o celular: Pastor Ziel, olha o que esse camarada está dizendo aqui, que Jesus não existe, que Jesus não é Deus. A primeira pergunta que eu fiz: e tu diz o quê? Ele disse: eu não sei. Eu disse: Cristo só se revela
para quem busca Ele de coração e crê nele. Por que Jesus não falou nada para Herodes? Porque Herodes não queria Jesus. Sabe como era que Herodes buscava Jesus? Por curiosidade, com aspecto maléfico, e porque ele não queria saber de Jesus. Jesus não está nem aí para você, teólogozão, que diz que ele nasceu na Índia. Pois fica com Jesus da Índia. Tem gente que gosta de Jesus como um ser social, como um profeta. Mahatma Gandhi gostava dele. Mas quando Jesus pregou Mateus 7,12, ele não gostou. 12:13. O caminho para o céu é estreito. A porta é apertadinha. Tem gente que gosta de Jesus, o Jesus que vai melhorar minha vida, vai mudar meu dinheiro, vai mudar a minha conta bancária. Mas o Jesus que perdoa pecado, ele não quer nem saber. E Mahatma Gandhi tinha um monte de mulher. Escute o que eu vou dizer aqui para vocês. Jesus, ele não pode ser encontrado pela tua mente, pela tua pesquisa. Tem gente que diz, eu já pesquisei demais. Pois vai continuar pesquisando. Agora uma coisa é, Deus não ouve a pecadores, mas se alguém se quebranta e se arrepende, o Senhor Deus se revela, o Senhor Deus se manifesta. 3 coisas eu coloco aqui, coloca aí na tela, para que vocês anotem esse estado psicológico. A minha pergunta é, como está o teu estado psicológico diante de Jesus? Consciência limpa? Tranquila? Você está bem diante de Deus? Ou está como Herodes? Primeiro, um ouvir que gera inquietação. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem quando é que eu mais amo pregar? É quando você escuta a palavra. Para mim, se você gritar, se você correr, eu não acho muito bonito não. Agora, se você sair do culto, rapaz, eu não presto para nada, eu preciso mudar, a palavra inquietou você. Palavra que não inquieta você, palavra que não provoca você, não é a mensagem correta. Tu tem que sair da igreja dizendo, eu preciso mais de Jesus. É assim, provocando em você. Está aí. Segunda coisa, uma consciência culpada. Depois que ele ouviu falar de Jesus, a consciência culpada foi intensificada ainda mais. Eu mandei matar João. Quem é esse? E o Senhor transformou as lembranças desse homem em fantasmas. E em último lugar, coloque aí, perplexo e dominado pelo medo, porque Herodes não tinha esperança, Herodes não tinha fé, Herodes não tinha comunhão com Deus. Olhe para mim aqui, quem não tem comunhão com Deus, quem não tem vida com Deus, anda dominado pelo medo, anda dominado pelos demônios. Tem irmão que tem medo, tem até crente. Um dia desse aqui, estava tendo congresso, e vem enquanto era gente caindo aqui. Eu disse, pode acabar com isso, irmão. Casa de Deus não é para ninguém andar caindo. Como é que você vem adorar a Deus? Se é uma questão de uma quintura, é porque tem muita gente, sai ali e vai dar uma voltinha. Mas esse negócio de crente está com medo de demônio, está com medo de assombração, é a tua consciência que está pesada de algum pecado escondido. Eu disse para 2 jovens que estavam possessas de demônio aqui dentro. O pastor expulsava lá na área. Aí ele trouxe aqui. Na hora que eu entrei aqui na sala, o demônio se manifestou. Eu disse para elas, vocês têm algum pecado escondido? Confessa logo. Pode confessar. Quem anda com pecado escondido anda com medo. Quem anda com pecado escondido tem medo até de ficar sozinho num quarto. É claro que tem fobias. Tem pessoas que precisam se tratar. Porque tem gente que tem medo de tudo, medo de uma barata. Mas isso não é medo de um demônio. Tem um parente da minha esposa que ele não pode ver um sapo. Não é medo do diabo isso aí. Isso é apenas uma fobia que precisa ser tratada. Tem gente que tem medo de andar de avião. Eu estou falando é aquele medo que você vê Satanás, vê os demônios. Mas nós estamos com a nossa consciência limpa, porque Jesus já nos perdoou de todos os nossos pecados. Onde está a primeira pessoa para Jesus aqui esta noite? Hoje Cristo quer limpar a tua consciência. Oh, glória a Deus. Cristo quer limpar a tua consciência. Que essa palavra entre como espada na tua vida. Deus está me usando como profeta para você aqui esta noite. E também quem está ouvindo na internet, confesse seu pecado. Confesse. Confesse.
Onde está a primeira pessoa para Jesus aqui esta noite? Não seja como Herodes, que morreu com a sua consciência dominada pelo medo, pelos seus fantasmas. Cristo quer te libertar. Aleluia. Cristo quer quebrar essas correntes. Você pode ter a libertação espiritual. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Venha, meu jovem. Venha para Cristo. Encoste aqui, fica aqui. Muito bem. Há mais alguém para Jesus esta noite? Há mais alguém que deseja Cristo esta noite? Que deseja aceitar Jesus como Salvador e Senhor? Venha, Jesus te ama. Olhe ao seu lado e veja essa pessoa que precisa de Jesus, que precisa de Deus. Mas se tiver algum crente aqui também que precisa hoje se libertar dessa consciência que te acusa, do teu pecado oculto, venha. Não há coisa melhor do que você servir a Deus com a sua consciência limpa. Atos 23, primeiro, Paulo diz: eu tenho servido ao Senhor com consciência limpa. O maior algoz de um ser humano é a sua consciência que lhe acusa. Venha para Jesus hoje. Você que está na internet me ouvindo também, não adianta, olha para cá, Jesus disse que não adianta colocar remendo novo em pano velho. Tem irmão que fica botando pano velho e fica ouvindo gente aí da internet. Eu sirvo a Deus é do jeito que eu quero. Tem que servir a Deus é do jeito que a Bíblia manda, rapaz. O Senhor quer te abençoar, te perdoar. Venha a Cristo agora. Onde está a primeira, a segunda pessoa? Aqui no nosso meio. Onde está a segunda? Jesus te ama. Jesus te convida. Jesus quer te dar vida e vida com abundância. Há mais alguém? Venha, pastor Wagner orando por esta pessoa. Mas se você deseja, venha aqui à frente. Pastor, eu quero me reconciliar. Eu quero servir a Deus com a minha consciência limpa. Olha, irmãos, olhe para mim aqui. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E como você está diante dele? Como está a tua vida diante dele? A tua consciência diante dele? Jesus te chama. Há mais alguém que deseja? Venha. Estamos dando a oportunidade para você esta noite se render aos pés de Cristo. Ore, pastor. Oremos, irmãos. Querido Aleluia. Deus, nosso Pai, nosso Pai eterno. Ó Pai, nós te apresentamos o teu filho, Senhor, este jovem, Senhor, e confessa a ti como Salvador da sua vida, Senhor da glória, que foi, Pai amado, ó Pai, conduzido aqui pelo teu Espírito Santo, Senhor, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Deus abençoa o teu filho, Senhor. Ó Pai, dá um abraço de perdão, perdoando as suas falhas, os seus pecados, Senhor. Ó Pai, escrevendo o nome dele no livro da vida e ajudando, Senhor, fortalecendo para seguir este caminho, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa nessa noite, Pai. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Pastor Wagner, pega aí, cumprimente ele aí, pegue o nome dele. Vamos lá, pastor. Já vamos encerrar, irmãos. Glória a Deus. Vamos ao